Bom, eu vou falar sobre a Igreja Matriz. A Igreja Matriz foi construída no ano de 1778 a 1790. Foram enterradas pessoas importantes lá, como o padre Paulo de Sá de Gugel, padre Agostinho de Mascarenha, Monsenhor Eusébio de Oliveira. Quero ressaltar também que a artista Sandra Sobral pintou uma bandeira com a pintura da arte barroca que tem na parede da paróquia. E quero falar também que a Igreja Matriz, ela tem um estilo renascentista, a ver com o barroco, tem uma riqueza de detalhes e exageros, um jogo de contrastes e luz. Tendo em vista os traços históricos da cidade, tem nomes de pessoas importantíssimas que são relevantes para a educação, cultura e formação de pessoas. Os túmulos se encontram nas laterais da igreja, então ao momento que o visitante vai analisar a igreja, ele vê as obras barrocas, ele conhece um pouco da história, já que ela foi um marco para a fundação de Barbalha, e também conhece o local onde está o túmulo dessas pessoas, muito relevantes para a identidade cultural, histórica. Vendo um pouco da parte interior, tem obras que atendem bem à característica barroca, principalmente a sensação do contemplante estar no céu. Percebe-se muito isso nas obras, nas esculturas, nos detalhes, nos movimentos. Percebe-se esses traços não só na parte interna da igreja, mas também logo ao chegar, de início na calçada. Até o casarão também servia de senzala, onde aqueles senhores que tinham poder, que tinham dinheiro, eles obrigavam os escravos a trabalharem. Tanto que a gente notou na estrutura do próprio casarão as madeiras, como elas eram cortadas, a forma. E imaginando hoje em dia, a gente tem a ajuda de máquinas. Naquele tempo era mão de obra mesmo. Vou estar falando algumas observações que eu observei ao entrar lá, que é a antiguidade do local. Algumas das paredes assim estão meio rachadas e fizeram algumas reformas, mas a maioria das coisas prevaleceram lá, que era uma coisa que eu acho que deviam prevalecer tudo. Por exemplo, na parte das senzalas, onde colocavam, se não me engano, nas senzalas onde colocavam os escravos, fizeram banheiros. Eu acho que seria legal prevalecer e deixar lá aquelas senzalas. Outra coisa que é muito louco você saber é que você entra naquele local onde 400 pessoas já morreram, mais de 400 escravos morreram ali dentro, então é bem doido. Outro detalhe muito interessante é em relação ao tamanho das escadas, né? O tamanhozinho dos espaços das escadas que eram para as moças lá que tinham os pés pequenos passarem. Eu fico me perguntando como é que aquelas mulheres passavam naquelas escadas com os vestidão, mano. Outra coisa que eu quero muito fazer é ir lá, porque dizem que é assombrado. Então qualquer dia eu vou lá à noite, só pra ver se realmente é assombrado, porque disseram que dá pra ouvir voz, não sei o que. Inclusive Rafael falou que quando tava lá ouviu um gemido vindo de um lugar. É sinistro. O casarão de Barbalha, ele foi construído para ser a casa de um cara chamado Manuel Sampaio, que ele foi dono da primeira máquina a vapor da região. Quando ela terminou de ser construída, ele nem sequer chegou a morar lá, porque ele veio a falecer. Aí ela foi construída no século XIX por escravos, e justamente esse fato de ser construída por escravos é o marco importante da casa. Assim que você entra, você vê, não na parte de fora, mas na parte de dentro, que o telhado ele foi construído com um tronco de madeira, que envolve trabalho braçal de escravo. E a casa todinha, o casarão todinho, ele foi feito com pedra,
que também envolve trabalho braçal de escravos. Na parte de dentro tem não, porque foi removido. Tinha o tronco onde eles castigavam os escravos e as correntes, tudo vestígio de escravidão, que é para mim o que eu mais percebi na casa. A gente viu também a Igreja do Rosário, onde foi construída em 1860 por escravos, por conta que na Igreja Matriz só participavam os ricos. Então eles não tinham uma casa de oração. Aí eles construíram, só que não deu certo assim a construção, por conta que toda vida quando eles construíam caía por conta da chuva. E os ventos também que eram fortes. Então Juca Sampaio ajudou na construção e em 1921 ela foi construída. Durou 3 dias de missa e na primeira missa o bispo paradas veio. que mais me chamaram a atenção, tanto pela sua diversidade em elementos que retratam o barroco, como pela sua história, é a Igreja do Rosário. A sua história pelo fato de quando os negros e os pobres eles não podiam rezar na Igreja da Matriz, pois só quem frequentava eram os ricos, eles construíram aquela igreja, muito bonita por sinal. E tanto pela sua diversidade, quanto em relação a que no altar ele traz essa ideia de representar o céu. Então, quando eu entrei na igreja, eu passei a ver ela de uma forma diferente, uma forma até muito mais bonita, embora eu já tivesse frequentado. Falando sobre a Igreja do Rosário, é muito importante a gente ressaltar que detalhe é o que não falta ali dentro e fora daquela igreja, e relacionar um pouco isso com as características do barroco, pois tudo se engloba. Porque as principais características do barroco, como todos nós já sabemos, é a riqueza de detalhes, é aqueles contrastes bem extravagantes. E a igreja remete isso, ela reflete isso. A gente começa a perceber isso logo de entrada, quando a gente chega na igreja, a gente já vê a presença do barroco dentro e fora da igreja. Então é muito importante ressaltar isso e relembrar um pouco sobre o que o barroco quer trazer, pois a igreja traz o que a demanda do barroco.